Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado. Sabe de quem são esses versos? Se você não sabe, hoje, nesse vídeo, você vai descobrir. Bem-vindos, pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Hoje um vídeo muito especial porque nós estamos celebrando nada menos do que os 100 anos da grande Semana de Arte Moderna, ou a Semana de 22, o nome que, obviamente, porque aconteceu em 1922, daí o nome Semana de 22. Eu costumo dizer que a história do Brasil ela é um pouco triste, ela tem vários acontecimentos trágicos, tristes, estranhos, mas existem alguns muito legais, e a Semana de Arte Moderna de 22 foi um dos acontecimentos mais legais e incríveis da história desse país, que ajudou a definir a nossa cultura, principalmente na literatura, que é o que nós vamos falar hoje, pelos 100 anos que vieram depois, e ainda algo que vai nos influenciar ainda por muito tempo. Pessoal, eu digo que a Semana de Arte Moderna foi um dos eventos mais legais da história do Brasil, culturalmente falando, porque ela foi um marco, na verdade, de uma grande mudança que aconteceu ao longo de décadas na nossa cultura e trouxe uma perspectiva que nos influencia até hoje, nos influenciou em várias artes, principalmente, como eu disse, na literatura, e que segue nos influenciando para as próximas gerações. Foi um evento inovador, disruptivo, que desafiou bastante as concepções artísticas que existiam até o momento e que ofereceu à população e à intelectualidade da época uma perspectiva completamente nova, desafiadora e, por que não dizer, irreverente, trazendo elementos nacionais e misturando tudo na cabeça das pessoas, adaptando as vanguardas europeias da época para o cenário brasileiro. Então hoje a gente vai entender um pouquinho de como isso aconteceu, mas principalmente o que isso tem a ver com a literatura, como a literatura brasileira ganhou muito e mudou completamente com alguns dos principais nomes do modernismo de 22. Até a Semana de Arte Moderna, o movimento mais dominante, pelo menos na parte da literatura, era o parnasianismo, que particularmente eu acho um movimento meio chato, muito apegado à forma, que havia dominado lá o século XIX, boa parte do século XIX, e que eu já mencionei aqui rapidamente em vídeos sobre outros assuntos. O parnasianismo ele foi um pouco desafiado por alguns autores ali no final do século XIX, início do século XX, principalmente aqueles que viriam a ser considerados pré-modernistas, como, por exemplo, Augusto dos Anjos. Vai aparecer um cartãozinho aqui para o vídeo dele, falando sobre ele aqui no canal. Foram autores que depois foram considerados como pré-modernistas porque eles já criavam um pouco de disrupção, de ruptura com o que havia naquela época. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a Semana de Arte Moderna que aconteceu 100 anos atrás, em 1922, ela não surgiu à toa, ela não foi um acontecimento que apareceu do nada e mudou tudo num único momento. Ela veio sendo gestada ao longo dos anos anteriores e trouxe muitas produções centrais para a nossa arte nos anos também posteriores. Existiu muita influência das vanguardas europeias, principalmente na pintura, os movimentos expressionista, cubista, surrealista, dadaísta, que era praticamente a negação de todos os conceitos da arte até o momento, que nos influenciaram aqui no Brasil. Havia uma intelectualidade que tinha acesso ao que acontecia na Europa e que começou a trazer esses elementos para o Brasil, misturando com traços da nossa cultura, e começaram a desafiar as noções pré-estabelecidas de arte que existiam aqui no Brasil. Então já existiam outros elementos chegando na nossa cultura bem antes, vários anos antes da tal Semana de 22. O que aconteceu em 1922, em fevereiro de 1922, foi na verdade o ápice, foi o momento, o ponto alto de um clamor que essa intelectualidade trazia por uma arte nova, uma arte que misturasse a vanguarda europeia à brasilidade, que quebrasse as regras estabelecidas e trouxesse informalidade, novidade, bom humor, às vezes a linguagem coloquial, os elementos do nacionalismo, uma grande receita que eclodiu muito mais forte nesse momento em 22. E por isso que a Semana de Arte Moderna foi tão importante. A Semana de Arte Moderna, ela contou com vários vetores da arte na época. A gente não vai se dedicar aqui a falar de música, pintura, escultura, porque seria muito extenso e o foco do nosso canal realmente é a literatura.
Mas basta dizer que grandes nomes que se consagraram na história da cultura brasileira, como Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, o maestro Villa-Lobos, Heitor Villa-Lobos, todas essas pessoas estavam lá em 22 mostrando seus trabalhos, causando espanto na sociedade paulista da época, e por que não dizer brasileira, mas também revolucionando a história da nossa cultura. Hoje a gente vai se dedicar a falar sobre a literatura, centralizando em alguns nomes que, para mim, transformaram a história da cultura literária brasileira. Vale uma menção honrosa a Graça Aranha, maranhense, juiz, que também era escritor, ajudou a fundar a Academia Brasileira de Letras e depois se rebelou contra a própria academia porque dizia que era tradicionalista demais. Graça Aranha fez a palestra de abertura da Semana de Arte Moderna. Mas os nomes que eu quero me concentrar, que eu acredito que são os 3 principais nomes desse modernismo e que construíram muito a nossa literatura e que particularmente sou fã de todos 3, são Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Vamos falar sobre eles agora. Bebe um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Esses versos são de ninguém menos do que Oswald de Andrade e que de cara já revelam uma das grandes tendências dessa Semana de Arte Moderna que ela trouxe para a nossa cultura, que é um pouco mais de informalidade, um pouco mais de coloquialismo. Quando Oswald de Andrade diz que as pessoas não usam os pronomes corretamente e que a realidade do dia a dia é bem diferente da gramática lá do professor e do aluno, ele chama a arte um pouco mais para perto das pessoas comuns, tenta trazer a linguagem comum das pessoas para a arte, para a literatura da época. Essa foi uma marca muito forte do modernismo e da qual Oswald de Andrade foi um dos principais artífices, como muitos outros que apareceram. Oswald de Andrade era paulista, estudou na França, onde teve, junto com outros grandes nomes do modernismo brasileiro, contato com aquela vanguarda europeia da qual falei, e vindo para o Brasil, nesse movimento do modernismo, não só assumiu como uma das principais lideranças, como teve algumas obras que ficaram na história, como um dos seus principais legados. A primeira foi o Manifesto Pau-Brasil, de 1925, já posterior à Semana de Arte Moderna. Parêntese, como eu disse, muitas obras importantes do modernismo surgiram depois da Semana de Arte Moderna, então não considere a Semana de 22 como o único ponto do modernismo. Houve o que veio antes e o que veio depois. Ela foi apenas um marco. Então ele teve o Manifesto Pau-Brasil que defendia uma espécie de literatura de exportação do Brasil com elementos nacionais, que era uma tendência, né, geral do modernismo, e o famoso Manifesto Antropofágico 1928, que eu particularmente achei muito difícil de entender porque tem várias referências de época, irônicas, bastante satíricas, e que defendia novamente a ligação de elementos nacionais com a cultura que era produzida aqui, né? Aquela mescla que tornou o modernismo algo inovador e reverberando até os dias de hoje. Outro autor muito importante para a Semana de Arte Moderna e para o modernismo como um todo foi o grandioso Mário de Andrade. Mário de Andrade ele é mais conhecido por Macunaíma, que é o herói brasileiro, né, como nós conhecemos e que muita gente aí no colégio com certeza já viu. A ideia de Macunaíma era justamente pegar o elemento do herói e construir com traços da cultura brasileira. E é claro que se transformou num herói bastante polêmico, como quem lê o livro ou viu a adaptação para cinema sabe muito bem. No entanto, vale a pena mencionar outras 2 obras principais de Mário de Andrade, que são Paulicéia Desvairada, lançada em 22, justamente no ano da Semana de Arte Moderna, e Amar, Verbo Intransitivo, de 1927, um livro que eu tive o privilégio de ler e achei muito interessante, porque traz um pai de família contratando uma dama de companhia para iniciar o seu filho nos mistérios do amor e do sexo, e que na verdade era uma grande sátira ao comportamento da classe comercial, elitista, burguesa, enfim, paulista da época. E é um livro muito interessante também de se ler. Então, Mário de Andrade foi também muito cirúrgico em suas produções literárias e ajudou a construir de maneira muito sólida o que se tornou a referência modernista na nossa literatura.
E por fim, o terceiro autor que eu gostaria de mencionar, esse para mim é especial porque é um dos meus poetas preferidos no Brasil, ninguém menos do que Manuel Bandeira, esse pernambucano que construiu a poesia brasileira de uma maneira tão inovadora naquela época, que é uma coisa absolutamente maravilhosa. São dele os versos que eu falei no começo aqui desse vídeo, que é Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado. É um poema chamado Poética, não foi lançado na época da Semana de 22, foi lançado num livro dele chamado Libertinagem, de 1930, mas é um livro que contém algumas das mais famosas peças de poesia do modernismo. Mais uma vez relembrando o que eu falei, olha só como anos depois vieram obras que foram determinantes para o modernismo e não só na Semana de 22. Esse poema ele é muito engraçado porque de uma forma bastante satírica e bem-humorada ele vai de encontro às formalidades que existiam na literatura brasileira até o movimento modernista. Então ele diz que não quer um lirismo funcionário público, um lirismo formal, um lirismo comedido, ele quer o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, e que não quer mais saber do lirismo que não é libertação. Isso é muito significativo e talvez um grande guia, um grande farol para as pessoas que querem começar a escrever hoje sentirem que a liberdade no estilo, na métrica, na forma é o melhor caminho. Também vale a pena mencionar Os Sapos, que foi, esse sim, um poema lá de 1922 mesmo. Manuel Bandeira não teve a oportunidade de ler esse poema lá na Semana de Arte Moderna porque ele estava com a crise de tuberculose. Mas o escritor Ronald de Carvalho fez a leitura desse poema, Os Sapos, lá na Semana de Arte Moderna e foi um dos momentos mais tensos porque foi vaiado. Porque era um choque muito grande com o parnasianismo. Ele qualificava os parnasianos como sapos tamoios e ironizava bastante o excessivo apego dos parnasianos à forma, à rigidez na forma de escrever e comparava já os modernistas a sapos cururus. Então é muito, muito engraçado, muito divertido o poema, que tem uma ironia muito forte. É um poema satírico que foi bastante confrontado pelas pessoas que estavam lá no Teatro Municipal, no momento da Semana de Arte Moderna, então causou um grande frisson, houve vaias, enfim, foi um dos poemas mais polêmicos desse momento, mas super necessário para que as pessoas repensassem a forma de escrever no Brasil. Vale a pena mencionar, entre as muitas obras de Manuel Bandeira, mais dois que eu acho fundamentais para que a gente entenda um pouco a importância desse cara na história da cultura brasileira. Um deles é, claro, Vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, lá tem uma mulher que eu quero, na cama que escolherei. Veja só, esse poema traz muito a fantasia de fugir do nosso ambiente cotidiano tão difícil, repleto de dificuldades, de tristezas, e cria um mundo mítico, maravilhoso e muito divertido. Passárgada, que foi relacionado em outras obras e referenciado de mil formas diferentes na cultura brasileira. Também é um poema central na história da nossa literatura, também de Manuel Bandeira. E por fim, um poema muito duro, que não diz respeito à arte em si ou uma fuga mítica, mas sim à nossa realidade cotidiana, que eu acho que vale a pena mencionar, que é um poema muito curto, muito forte, que é O Bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Esse poema ele é muito forte porque, mesmo sendo muito curto, ele nos dá um soco no estômago na forma de mostrar como as pessoas podem estar numa situação de vulnerabilidade. Em como, naquele momento, o homem que catava comida no lixo, ele era menor que um rato, ele era extremamente voraz e engolia o que encontrava. Mais um traço de genialidade de Manuel Bandeira que eu fiz questão de trazer para esse vídeo, para vocês entenderem como ele e, claro, os outros autores foram tão importantes para definir a nossa literatura. É isso, pessoal. Esses são os principais autores, na minha opinião, da Semana de Arte Moderna de 22. Na verdade, assim, do modernismo de maneira geral. O modernismo ele foi muito maior que a Semana de Arte Moderna. Considera-se várias fases do modernismo que se perpetuaram praticamente até os dias atuais, décadas depois.
diferentes fases, cada uma com características específicas. Mas o meu foco aqui é celebrar os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Por isso que eu só mencionei autores que fizeram parte da Semana de 22. Embora muitos outros modernistas tenham surgido depois, Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, ele é considerado um grande nome do modernismo, mas ninguém sabia quem ele era ainda em 1922. Pelo contrário, ele foi influenciado pela Semana de Arte Moderna e se tornou quem ele era. Então, o nosso foco foi trazer autores de 22 para celebrar os 100 anos desse que é um dos maiores eventos da cultura brasileira de todos os tempos. Sei lá, os festivais da Record de música lá nos anos 60, são alguns poucos eventos na nossa história que tiveram uma importância tão grande para a cultura como a Semana de Arte Moderna de 1922. Ela não foi o único elemento do modernismo, teve coisa antes, teve muita coisa depois, mas ela foi o marco, ela foi o ponto de choque principal com a sociedade da época. Foi onde estiveram reunidos escultores, pintores, músicos, artistas, escritores, todo tipo de gente reunida em torno de um único objetivo: chocar a sociedade com uma vanguarda que misturava os elementos europeus com brasileiros, que chamava a coisa mais para perto do público, com a linguagem mais popular, com elementos mais nacionais. Então, tudo isso foi fundamental. Estamos aqui 100 anos depois, ainda sendo influenciados por essas pessoas. Devemos o nosso tributo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, comente o que você acha da Semana de Arte Moderna, do modernismo, cita aí o seu autor preferido, curte, se inscreve no canal, dá aquela ajuda pra gente e um abraço!